TVoz, sua TV online. Bom, e hoje no TVoz a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia do Professor. E para comentar um pouquinho mais sobre essa data, a gente recebe hoje o professor José Nilton Guimarães, que já está aqui no TVoz e vai falar um pouquinho sobre essa data. Professor, obrigado pela visita hoje aqui no TVoz. Seja bem-vindo para a gente falar sobre uma data muito importante que é o Dia do Professor. Obrigado pela visita. Eu que agradeço e sinto-me realmente emocionado de ser entrevistado pelo TVoz, pelo Estevão, representando uma classe, a classe dos professores, no dia 15 de outubro. Isso, para mim, é um prêmio de, como trabalhador rural, cheguei a ser, e acho que ainda sou, professor de português, e no 15 de outubro, dia do professor, eu me lembro de mim como professor da escola pública do estado de São Paulo. Agora, professor JM, assim conhecido pela cidade, todo mundo te conhece dessa maneira. O que essa data representa para a categoria? Olha, a categoria dos professores hoje, e quando eu falo em professor, é aquele homem, aquela mulher, jamais um qualquer. O professor hoje no Brasil, no 15 de outubro, não tem nada para comemorar. Porque a figura do professor hoje no Brasil é uma figura menor. Aquele professor líder, que era modelo, que os alunos inclusive admiravam, lembra-me aí, Sociedade dos Poetas Mortos, o perigo de ser professor, um formador de opinião. Isso, infelizmente, é coisa do passado e tentam passar para o professor, colar no professor a pecha de um coitado. Olha, o coitado é aquele que merece pena, que merece compaixão. Essa imagem não condiz com as figuras de professor de meu país. Eu gostaria de citar, se posso, Sim. 3 grandes educadores professores. Anísio Teixeira, o inventor da escola pública no Brasil. A escola pública do Brasil teve como inventor, como arquiteto, o Anísio Teixeira, que viveu de 1900 a 1971. Ele foi o construtor deste modelo. Falando mais de perto, existiu a escola pública em São Joaquim como referência de qualidade, o ginásio do estado, que era o SEMI. É o modelo do Anísio Teixeira. O Darcy Ribeiro, 1922 a 1997. Antropólogo, mas não era educador. E estudou mais os indígenas. Mas como senador, ele foi um marco, e o governador do estado do Rio, na época, Leonel Brizola, PDT, quando se elegeu, levou como secretário da Educação e Cultura o Darcy Ribeiro. E aí ele construiu os CIEPs, desde a arquitetura, por exemplo, é de Oscar Niemeyer, que construiu Brasília. E os CIEPs, ele preparou o prédio, o pessoal, e os mais pobres, inclusive o pessoal da favela, adoravam e queriam aprender. O pessoal da favela não quer roubar, não quer matar, não quer assaltar, mas aí saíram Brizola e Darcy Ribeiro e acabaram até com os prédios. Mais um educador, Paulo Freire, que é referência mundial, 1921 a 1997.
A diferença de Paulo Freire é que, para se construir uma pátria, não basta apenas o alfabeto, alfabetizar. É ler o mundo. Ler o mundo é saber o que está acontecendo. É inteirar-se com o mundo. E Paulo Freire foi perseguido porque ele entendia, assim como eu entendo, que todo ato de educação é um ato político. Professor, na sua opinião, o senhor que acompanha e acompanhou muito a questão da educação, do ensino, da maneira de ensinar, que com certeza muitas pessoas aprenderam com o senhor nas suas aulas. Na sua opinião, quando que a escola pública começou a se perder? Olha, foi justamente em 1970. Os militares, detentores do poder, e já faz 50 anos que tomaram o poder em 64, a gente acompanha, por exemplo, pela Folha de São Paulo, 50 anos atrás, e o presidente da República ainda era Castelo Branco. Aí os militares que assumiram para colocar ordem, que era a tal de segurança nacional, porque havia um polo, a Rússia, o comunismo, e para os Estados Unidos era um perigo se o Brasil se alinhasse à Rússia. Diante disso, os Estados Unidos fizeram de tudo para tirar um governo democrático. Não se falava em impedimento, era tirar o presidente. E tirou o presidente João Goulart, tomar o poder para entregar logo em seguida. E aí todos nós já sabemos o que aconteceu. Entende? Agora, professor, hoje a gente ouve muito se falar, pelo menos por parte dos políticos, sobre uma defesa que eles fazem publicamente, uma bandeira que eles levantam sempre. Olha, a educação é em primeiro lugar, a importância grandiosa da educação. Pelo menos é uma defesa ou um assunto que está na pauta dos principais políticos, especialmente esses que estão no poder, também dizendo a nível nacional, inclusive a presidenta. A gente ouve essa defesa, mas a gente sabe que na prática não é assim. A gente observa a desestruturação da educação, hoje a gente sabe a precariedade que vive as escolas, os professores, a situação caótica que está a educação brasileira. Como que o senhor analisa também esse cenário, professor? Ilustre repórter, e a sua inteligência é admirável, principalmente quando quer provocar. Você está pensando que eu sou gasolina, e toma cuidado, e não jogue fósforo. Por quê? Falei dos grandes educadores. E hoje? O que estariam pensando os professores que deram aula para esses políticos do mensalão, do petrolão, alguns presos? Eu fiquei pensando nessa madrugada como eles se sentem, como eles devem estar sentindo, porque passaram também pelas salas de aulas onde estive, gente que pegou esse descaminho. E a provocação, vou respondê-la com a mesma violência que você a faz. Se ninguém mais vier, nem Paulo Freire, nem Darcy Ribeiro, nem Rubem Alves, se a última esperança se desvanecer de todo, que se cale a hipocrisia vigente. Calem-se, doutora Dilma, doutor Alckmin, se não para sempre, pelo menos não vilipendiem o nome de nossa classe de professores. Nome muito limpo para estar em bocas tão sujas, onde só saem cobras, lagartos e mentiras. Professor, o senhor acredita que é interesse do homem público, desses políticos que aí estão, que a gente sabe que muitas vezes numa campanha eleitoral prometem muito,
mas quando estão no poder, nada fazem. Aquelas promessas ficam apenas no passado e não saem do papel aquelas promessas. É interesse do homem público que as pessoas, que a população, que a comunidade sejam bem educadas, sejam bem esclarecidas, até porque essas pessoas depois irão votar. É interesse desses políticos que essas pessoas sejam esclarecidas? Triste pátria minha hoje o Brasil. Destes que estão aí, o interesse é justamente que o povo não tenha acesso, como você, repórter, à informação, ao conhecimento, e que esteja num estado de penúria mental igual à fome do Bolsa Família. Porque não são patriotas, vendem a pátria, roubam a pátria, saqueiam a pátria, não aceitam o funcionamento da democracia, dos três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Os políticos que aí estão mais para ditadores, tipo Fidel Castro, que tomou conta de uma ilha, mas já acabou também. E o interesse é justamente que o povo, quando eu falo o povo em geral, e os menos favorecidos, principalmente economicamente, sejam indigentes mentais e esqueçam em seguida todas as mentiras, como disse aí a presidente na campanha, para depois fazer. E generalizam, como se todos nós fôssemos indigentes mentais.